Olá, professores. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês para mais uma manhã de estudos. Quem está nos assistindo pela manhã, uma tarde de estudos, ou até uma noite, né, de estudos, um momento muito gostoso que nós estamos com os nossos pares, né, no nosso ATPC, na semana A do nosso ATPC. Hoje a nossa formação é uma formação de etapa, onde nós estamos conversando com os professores do sexto até o nono ano, certo? Para quem não me conhece, eu sou Rosana, professora de matemática, né? Trabalhei muitos anos na sala de aula, como vocês, já faço a formação há algum tempo aqui, já estou com vocês há algum tempo, então eu gostaria, assim, de agradecer o carinho e a paciência, né, que vocês nos oferecem aí nesses momentos do ATPC. Gostaria muito de agradecer os intérpretes, né, que nós temos aí de Libras. Nós temos alguns, eu não vou falar o nome, porque eles vão trocando, né, mas a gente tem alguns que perpassam a nossa formação. Então, gostaria muito de agradecer ao intérprete de Libras, que está sempre conosco aí, né, um trabalho super bacana que eles fazem, tá bom? Então, como eu já comentei, nós estamos nessa semana A, de planejamento, né? Eu gostaria de convidar todos vocês, né, que vocês busquem o material de vocês, né? Nós vamos trabalhar hoje nessa nossa formação com a SA2 do material Aprender Sempre. Mas antes da gente começar, eu gostaria de sugerir assim para vocês alguns livros que eu sempre gosto, né, que estão sempre pertinho. Os livros estão sempre próximos aqui de mim, eu sempre gostei bastante, né, gosto muito de livros. Então, nesse nosso trabalho que a gente já vem desenvolvendo aí nesse bimestre, nós trabalhamos com o livro da Resoluções de Problemas, né, do Pozo, onde a gente tem um trabalho bem bacana da Echeverria, que fala sobre as resoluções de problemas. Nós trabalhamos com o livro do Poli, a gente recomenda, né, que é a arte de resolver problemas, porque é uma coisa que nós tratamos na formação anterior. Nós trabalhamos também, estudamos um pouco o livro do Dante, né, formulação e resolução de problemas de matemática. Então, a gente deixa aí para vocês esse cardápio, né, que eu falo que é tão gostoso, né, de literatura para os nossos estudos. Gostaria também de falar um pouquinho, nós estamos falando muito em trabalhos, em trabalhos de grupos, né, o quanto é importante engajar os estudantes trabalhando em grupos, né? Eu sempre também falo do livro da Corinne da Lotan, que é Planejando o Trabalho em Grupo. Então, esses livros estão sempre próximos aqui, né? Para que a gente possa estudar e tá levando uma discussão para vocês. Hoje, o livro que a gente se inspirou aqui para conversar um pouco é este livro aqui, do professor João Pedro da Ponte, Joana Brocardo e Elia Oliveira, que é Investigações Matemáticas na Sala de Aula. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai trazer brevemente, né, algumas considerações que o professor João Pedro da Ponte fala de aulas investigativas, tá bom? Então, vocês me deem licença, eu vou colocar aqui o nosso PowerPoint, né? Então, eu vou fazer minha autodescrição, tá bom? Audiodescrição. Eu tenho os cabelos castanhos escuros, né? Curtinhos, uso óculos, um óculos meio arredondado, meio rosé, uso uns brincos pequenininhos também. Estou com uma blusa hoje azul marinho, tem umas nuances branquinhas, lilás, verde, tá? Atrás de mim, estou sentada numa sala, atrás de mim tem uma porta, tá bom? Então, para que vocês conheçam, assim, um pouquinho de mim, tá? E aqui eu trago para vocês, então, esse momento nosso de formação, que é do programa de recuperação e aprofundamento. Convido a todos vocês a buscarem o material do Aprender Sempre. Quem ainda não conhece, né, porque às vezes tem professores novos na rede, então quem ainda não conhece, busquem esse material, por gentileza, para que a gente possa trabalhar nesses nossos encontros, vocês folheando o material.
vocês vão falar, Rosana, a gente só tem material do aluno impresso, busquem um material, o digital do professor, né? Vocês percebem agora que do 6º ao 9º ano, nós temos já publicado a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é o primeiro bimestre e o segundo, e a parte 2 é o terceiro e quarto, né, bimestre. Então, busquem este material lá no site da EFAP. Nesse site vocês encontram também todo o material que a gente utiliza aqui, né, o currículo em ação, encontramos as habilidades essenciais publicadas, né, nós encontramos todo o material que a Secretaria de Educação nos disponibiliza. Então, busquem o material. Quem tem o material já em papel do ano passado, também, por gentileza, utilizem já, para que a gente possa olhar para as sequências, para a sequência 2, né, do material. Nós sabemos que o 6º ano, eu estou aqui conversando com professores do 6º ano, do 7º, do 8º e do 9º, né? Os professores aí do 6º ano, olhem as atividades que estão propostas, olhando para a unidade temática aí, que é a geometria, tá? O quanto aqui a habilidade me traz o conhecimento matemático que fala de figuras espaciais e figuras planas. Professores de 7º anos, né? Olhem também para a unidade temática que a gente conversa aqui, que a habilidade está posta, que é números, que está lá na SA2, que eu trabalho muito com fração, né? E aí, vamos pensar bastante de que forma trabalhar, né, esse conteúdo, esse objeto matemático com os estudantes, quando eu falo de parte, de todo, de quociente, de equivalência, comparação, quando eu trabalho as operações com fração, né? Então, aqui a nossa sugestão no material. Professores do 8º ano, nós trabalhamos também com a unidade temática números, mas quando eu envolvo objeto matemático, que é porcentagens, tá? Quando eu trabalho com acréscimos e decréscimos simples, quando eu trabalho com a porcentagem. E meu professor, nosso professor que está aqui nos assistindo, né, estudando aqui conosco, do 9º ano a gente vai trazer um pouco da álgebra. Então, quando vocês estiverem estudando aí o pessoal do 9º ano, essa SA, ela nos remete à álgebra, quando eu trabalho com uma equação linear do 1º grau, quando eu trabalho com a reta no plano cartesiano. Então, aí, deem uma olhada nessas habilidades essenciais, o quanto elas estão dentro, né, da sequência, o quanto as atividades que estão postas, né, favorecem o desenvolvimento dessas habilidades, tá bom? Então, busquem o material, tenham, por gentileza, se possível, o material em mãos. Peguem um lápis aí, vão fazendo as anotações. Por quê? Porque nós estamos numa formação de etapa, tá? Hoje vocês já vão começar a pensar no desenvolvimento dessas atividades, né, para a próxima formação, que é a semana B, aonde cada um de vocês estarão assistindo uma gravação, né, do 6º ano, do 7º, do 8º, do 9º, olhando especificamente para os cadernos, né, para a sequência, para a atividade das sequências, tá? Então, a gente começa hoje a pensar. Então, hoje a gente traz um pouco da parte mais teórica, tudo. E na semana B, que é a semana que vem, vocês têm um outro olhar, né, mais focado na sequência, né, nas atividades da sequência 2, que é a semana B. Bom, os nossos objetivos, eu já tracei alguma coisa aqui para vocês, tá? Os nossos objetivos é revisitar conceitos e ideias sobre o letramento matemático. Vocês observam que a gente está focando bastante o letramento matemático, né? Porque o currículo paulista, ele traz muito isso. Como nós, professores, né, podemos desenvolver, né, esse letramento matemático, auxiliar os meninos, né, os estudantes a desenvolverem o letramento matemático. E nós sabemos que hoje nós necessitamos muito, né, desse aluno letrado matematicamente, né. Vamos refletir sobre a investigação matemática no ensino e aprendizagem de matemática, com foco na construção do letramento matemático. Pensem vocês aí, professores, né? O que vem a ser a investigação matemática, né? De que forma eu, professor, posso trabalhar, ou já trabalho com a investigação matemática nas minhas aulas,
focando o letramento. E nós vamos identificar na SA2, do material Aprender Sempre, vamos trazer uma atividade para falar dessa investigação matemática dentro daquela atividade, tá bom? Nossos momentos aí da nossa agenda, como sempre a gente apresenta, a gente agora vai apresentar o primeiro momento, que é falar um pouquinho da relação do letramento matemático e o currículo paulista. Então, nós vamos revisitar aí alguns conceitos que a gente já vem trazendo nas nossas formações, tá bom? Esse quadrinho, vocês já foram apresentados para ele, né, no início agora do bimestre, e nas nossas duas últimas, né, formações do programa, tanto a de etapa quanto a de ano e série, nós trabalhamos sobre o papel da resolução de problemas no ensino da matemática, né, como mostra aqui o nosso quadro. Então, agora, dando sequência ao nosso planejamento, né, esse roteiro, dando sequência, nós hoje vamos conversar um pouco sobre o papel da investigação matemática nos processos de ensino e aprendizagem. E essas ideias do nosso roteiro, nós tiramos da onde? Nós tiramos do currículo paulista. Tanto o currículo do ensino fundamental quanto do médio, ele traz essa ideia do letramento matemático, né? Elas são contempladas, né, no currículo paulista, né? Ele fala, para o desenvolvimento do letramento matemático é necessário levar em consideração a resolução de problemas, foi o que nós já trouxemos, a investigação, que nós vamos trazer hoje, e depois, nas próximas nossas formações, vamos conversar um pouco sobre a modelagem matemática e sobre projetos, tá? Nos nossos próximos formações, né? Então, o letramento matemático, o currículo ele fala, né, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas, né? Então, o letramento, ele é o mesmo, esse letramento que a gente traz, ele é o mesmo admitido na BNCC, e ele também é o mesmo admitido no PISA, né, que é aquele exame que a gente tem, né, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, né, conhecido como PISA. E aqui agora a gente vai refletir sobre a investigação matemática no ensino e aprendizagem de matemática, com foco na construção do letramento matemático, né. Então, aqui a gente traz esse momento. Eu queria deixar aí para vocês o que é a investigação matemática, né? Como é que a gente pode definir a investigação matemática? O nosso autor aqui, professor Ponte, ele fala que a investigação matemática é sempre uma viagem ao desconhecido, pois embora já até possa ter sido feita por outros, dará ao estudante a oportunidade de fazer matemática do mesmo modo como os matemáticos o fazem. Ele é quem decidirá o caminho a ser seguido. Então, quando a gente fala nessa investigação, é a oportunidade de deixar o aluno investigar, né, aquela situação onde ele está colocado, onde é posto para ele, tá bom? Aqui a gente traz alguns questionamentos aí para vocês, né? E no final a gente retorna com esses questionamentos, né? Qual é o papel que as atividades de investigação podem assumir no ensino e na aprendizagem da matemática? Os estudantes conseguem investigar questões matemáticas? Será que eu, Rosana, quando eu passei pelos bancos da escola, será que eu conseguia, né, investigar questões matemáticas? De que forma eu era incentivada a isso? De que forma os estudantes são incentivados? Os professores são capazes de promover esse tipo de trabalho nas aulas? É bem desafiador essa pergunta, né? Se nós somos capazes de promover esse tipo, né? Eu acredito que sim, né? Que nós estamos caminhando todos, né, para trazer essa investigação matemática para dentro das nossas aulas, né? E quais são as condições, né, necessárias para que isso aconteça dentro das nossas aulas, tá?
Aí a gente vai deixar esses questionamentos aí para vocês conversarem com os vossos pares, para vocês discutirem um pouco, né? Porque nós sabemos que para os estudantes é necessário uma postura cada vez mais autônoma, criativa, responsável pela construção do seu próprio conhecimento. O quanto é importante o aluno, a gente propondo essas atividades, né, investigativas, o quanto é importante para o estudante ele gerir, né, o seu próprio conhecimento, ele fazer parte, né, desse conhecimento. E aqui a gente traz o professor João Pedro da Ponte, né, a Joana Brocardo, né, e a Hélia Oliveira, que fala que investigar é descobrir relações, padrões, procurando identificar e comprovar as propriedades e hipóteses levantadas pelo investigador. Eles destacam a importância dessa atividade por contribuir para a construção do conhecimento, levando o estudante a intuir, a conjecturar, a experimentar, a provar, avaliar e apresentar os resultados encontrados, reforçando atitudes. Quando o estudante consegue passar, né, por fazer essa construção, né, do conhecimento, né, em relação à matemática, ele cria, né, uma autonomia, a cooperação, a capacidade de comunicação oral e escrita, porque ele vai estar em contato com o seu grupo, as atividades que a gente sugere, né, para que a gente trabalhe com atividades investigativas, é colocar sempre os estudantes em pequenos grupos, né, para que eles possam argumentar as suas estratégias de resolução, né, o que eles encontraram em relação àquilo que eles estavam investigando, aquele objeto matemático que eles estavam investigando. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente vai trabalhar com essa definição, vai conversar um pouco sobre essa definição. Aí vocês vão ficar pensando, mas será que fazer tudo isso é fácil? Não, pessoal, né? Nós sabemos o quanto, né, nós estamos na sala de aula, o quanto, né, fazer todo esse processo, né, do aluno levantar conjecturas, experimentar, provar, o quanto isso tanto para o aluno acha isso muito estranho, né, e às vezes até nós, no meio do caminho, por uma série de coisas, a gente até desiste, né, de colocar essas atividades investigativas, mas vamos insistir aos poucos, né? Vamos estar levando aí aos poucos essas atividades investigativas. Que o nosso currículo, né, o currículo paulista, ele fala, né, que a área de matemática no ensino fundamental, que é esse onde nós estamos agora conversando, que é do 6º ao 9º, centra-se na aplicação prática do conhecimento matemático, na investigação e nas especulações teóricas, que integram o universo de objetos específicos da matemática, que também podem contribuir para a compreensão das relações cotidianas e na resolução e formulação de problemas em contextos diversos. E aí ele entra que quando o aluno vai para o ensino médio, na área de matemática e as suas tecnologias, o aluno, o estudante, ele deve consolidar esses conhecimentos já adquiridos no ensino fundamental, desenvolvidos, né, na etapa anterior. E ele deve agregar novos conhecimentos, ampliando o leque de recursos para resolver problemas mais complexos, que exijam maior reflexão e abstração. Então, quando a gente está falando aqui da importância da investigação, o nosso currículo, ele vem com esse excerto, né, com essa fala, né, mostrando o quanto é importante esse trabalho com investigação, com aulas investigativas, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns tipos de atividades investigativas previstas, né, que aí a teoria nos traz, né, e aceitas pela comunidade de educadores matemáticos. Então, nós vamos conversar aqui um pouco sobre essas atividades, tá bom? Então, eu vou passar aqui, vocês me deem licença, para um próximo slide. A gente traz aqui uma teoria, Bunch e Bell, de 2008,
onde os autores, eles nos trazem alguns tipos de atividades investigativas, né? Como eu proponho atividades investigativas? Quais as atividades investigativas? Então, ele fala de 4 tipos de atividades investigativas, né? Ele fala confirmação, investigação estruturada, investigação guiada e investigação aberta, né? Essas atividades de investigação, elas surgem de formas mentais, que contemplam atividades com característica, as quais o estudante por si só, individualmente ou em pequenos grupos, elaboram questões de pesquisas relacionadas à área da matemática e passam de ali em diante a se empenharem na busca de resposta para a questão proposta e chegarem a uma resposta final, né? Então, vamos olhar um pouquinho, né, para esses tipos de atividades que esses pesquisadores aqui nos trazem, tá? Ele fala primeiro de atividades onde que eu tenha, né, um tipo de atividade, confirmação, onde os estudantes confirmam um princípio com base em resultado já conhecido. Então, aqui o que acontece? As questões que eu ofereço, os procedimentos e soluções daquela atividade, quem fornece para o estudante é o professor. Então, aqui é bem interessante que os conceitos, eles são confirmados por meio de atividades práticas precedidas de aulas expositivas. Aqui o professor, numa aula expositiva, ele traz a atividade, ele passa para o estudante, ele vai falando para o estudante qual é o passo a passo, né? Qual é o procedimento para que o estudante resolva, e ele vai com o estudante, né, no movimento de resolução, mas isso, quem dá todos os passos, quem gerencia tudo isso é o professor. Então, nós temos, né, nós sabemos que nós temos muitas atividades que elas podem ser dadas, né, podem ser trabalhadas, né, desta maneira. Esses pesquisadores, eles também comentam de investigação estruturada. O que é uma investigação estruturada, né, dentro de uma atividade? É quando os estudantes, eles investigam uma questão utilizando procedimentos apontados pelo professor. Então, o que acontece aqui? As questões e os procedimentos propostos são pelo professor. E o que ele faz só? O aluno, ele só faz a resolução. Então, aqui a gente tem, os estudantes constroem conceitos por meio de explicações, a partir de perguntas e procedimentos, né, fornecidos pelo professor e o material que o professor traz. E aí ele faz o quê? Ele faz aqui a resolução. Aqui ainda a gente tem a presença pouco autônoma, né, dos estudantes, né, no papel da investigação, mas aqui a gente já tem esse momento, né, de dar um pouco de autonomia para os estudantes realizarem as atividades. Aqui nós temos a guiada, né? A guiada é quando os estudantes investigam a questão apresentada pelo professor, construindo e selecionando os procedimentos. Questão proposta pelo professor, procedimentos e soluções realizadas pelo estudante. Aqui o professor, ele dá a questão e os procedimentos e a resolução, quem faz são os estudantes. Então, nós temos atividades aqui, né, tipos de atividades. E tem uma atividade, tem uma investigação mais, né, que a gente acha que nos nossos estudos aí, que nós fizemos para conversar brevemente aqui com vocês, a gente está trazendo ideias, né, como a gente sempre fala, a gente traz para vocês, assim, alguns pontos, né, para que vocês busquem mais, né, informação sobre, né, porque aqui a gente só planta uma sementinha dentro dessas nossas formações, e aqui a gente fala da investigação aberta, né, que os estudantes investigam questões que eles mesmos formulam. Quando a gente traz a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Paulista, nós temos nas habilidades, antes da BNCC, nós vimos nas habilidades resolver problemas que envolvam. Hoje nós temos, qual é a outra ação, além só de resolver? De elaborar.
Então, o quanto é importante, quando eu peço para o aluno, mediante um conceito matemático que eu esteja trabalhando, que ele pesquise sobre, que ele elabore, porque para que eu trabalhe com essas aulas investigativas, o aluno precisa pesquisar bastante sobre aquele tema, para que ele possa fazer o quê? A elaboração desses problemas, dessas situações, ele tem que saber fazer, resolver os procedimentos, de que forma, o que ele vai ter que usar para resolver aquele problema, qual é a solução que ele encontrou, né? Então, quando eu trabalho com esse tipo de investigação, né, que é aberta, né, que esse tipo de investigação, né, que é aberta, né, e aí a gente sugere para vocês, professores, né, tentem trabalhar com questões, né, que o aluno seja envolvido, mediante um conteúdo matemático que você, professor, está pedindo que ele estude, né, que você queira desenvolver olhando para aquela habilidade que está posta, tá? Então, aqui a gente tem esses 4 tipos, né, que os autores nos trazem, né, no final vocês têm a sugestão, onde nós retiramos, né, sobre essas atividades, depois eu comento, que é um livro da Castelar, depois eu comento no final, quem tiver interesse. O livro, creio que tem até online o livro, tá? Vocês podem se aprofundar mais no tema, tá bom? E aí a gente trouxe aqui para conversar um pouquinho com vocês também, ambientes investigativos. É só uma palhinha, coisa aqui que vocês já discutem bastante tempo e já fazem. A importância de nós termos, né, nas nossas escolas, nas nossas salas de aula, ambientes investigativos em sala de aula, né? Quando eu estava estudando aqui com o colega Marcos, professor Marco Assis, eu até comentei que trabalha com o ensino médio, né, com os professores de primeiro ao terceiro na etapa, eu até comentei que intuitivamente, quando eu estava na sala de aula, eu sempre gostei de dar aula muito para sexto ano, muito, muito, muito. E eu tinha um laboratório, era de matemática, mas era dentro da própria sala, onde todos os materiais que eu tinha, que envolvia matemática, até uma vez eu coloquei na minha sala ambiente uns quadrinhos com as imagens de Escher, né, que trabalhava a geometria. Então, eu sempre montava esse pequeno laboratório de matemática, né? Então, aí é uma sugestão, montem, né? Vocês podem pensar aonde. Caso eu não consiga ter uma sala ambiente, né? Eu posso montar em algum cantinho da escola para levar os estudantes, ou ter numa caixa mesmo, como a gente colocou aqui, livros de pesquisa, de acordo com aquele conteúdo que eu estou trabalhando, para que os alunos possam pesquisar, que pode ser os livros do PNLD, pode ser o material do Aprender Sempre, pode ser o material do Currículo em Ação, São Paulo Faz Escola, pode ser um material que vocês tiverem ricos, nós temos uma quantidade grande de material, que vocês, se for possível, se tiver impresso, levem artigos, reportagens, notícias, né, que envolva aquele conteúdo que a gente está explorando, né, para que os alunos pesquisem, né, que a gente também trabalhe com softwares, né, com simuladores, caso tenhamos a oportunidade, né, de ter a internet à nossa disposição. Eu falo caso porque cada escola tem uma realidade. Então, vamos oferecer para esses estudantes um software que nos ajuda muito é o GeoGebra, né, quando eu trabalho com a geometria. Nossa, o GeoGebra, ele é bem bacana, bem rico, eu posso até baixar no celular também, né, para que os alunos possam trabalhar as atividades. Então, esse ambiente investigativo, né, favorece. Ele pode vir numa caixa, pessoal, né, vocês podem rir, mas eu carregava uma caixa, né, quando eu estava na sala de aula, porque nessa época, no sexto ano, eu não tinha sala ambiente, e levava algumas coisas, os sólidos, quando eu trabalhava, né, com os estudantes, o geoplano, eu sempre levava para que os alunos conseguissem trabalhar com área, com perímetro, né, então, o que eu podia levar, que eles podiam manusear, né, ou se não, através de artigos, reportagens, eu sempre buscava para levar para os estudantes. Então, fica aí uma sugestão. Vocês podem pensar muito de vocês, Rosana, eu já faço isso faz tempo. Legal, professores, eu acho bacana isso, né? Eu acho que tudo que a gente leva para a sala de aula para contribuir, né,
principalmente para esses ambientes investigativos, né, vocês têm muitas ideias legais. Então, as ideias que vocês têm, conversem entre os vossos pares, né, nas vossas aulas do sexto até o nono, com o pessoal do ensino médio, né, conversem e levem essas experiências que vocês têm, que são riquíssimas, né, para compartilhar, para que a gente possa pensar nessas aulas, ou complementar essas aulas, né, essas atividades investigativas que vocês possivelmente já trabalhem nas vossas aulas, tá certo? Aqui a gente vai apenas, brevemente aqui, identificar no material uma atividade. Então, como eu comentei aí com vocês, né, lá no sexto ano, a habilidade essencial é trabalhar com figuras geométricas espaciais, reconhecimento, representações e planificações e características. Nós temos duas habilidades lá, e a outra, figuras geométricas planas, caracterização, representações e ângulos. Aqui a gente trouxe uma atividade do sexto ano, nosso tempo não permite trazer de todos os anos, mas aqui a gente trouxe uma atividade aí do sexto ano, que é de geometria, e nós trouxemos esta habilidade, ó, figuras geométricas espaciais, reconhecimento, representações, planificações e características. Quem está nos ouvindo aí já pode abrir o material, já identifica, senta com o colega, ó, tá aqui a atividade. Então, como vocês já manuseiam, né, esse material, já manusearam para a SA1, agora para a SA2, nós temos aí sempre os objetivos das nossas aulas. E nós temos dois objetivos para essa aula, que é analisar a planificação da superfície do cubo. É um trabalho bem bacana, nós estamos falando aqui, pessoal, de sexto ano. Os estudantes, os meninos, saíram do quinto ano, estão no sexto. Nós estamos resgatando, pelo número aqui da habilidade, nós estamos resgatando uma habilidade do quinto ano, que é uma habilidade tida como essencial para o sexto. E construir diferentes planificações do cubo. Então, aqui a gente traz esta atividade para vocês, apesar que eu acho que para vocês aí desse lado da telinha deve estar pequena, mas abram aí no caderno e deem uma olhada, tá? Nos acompanhem aí, né? A atividade é assim: Giovana foi comprar um presente para sua mãe e colocou em uma caixa de presente, cujas dimensões são todas iguais, como mostra essa figura. Aí, eu posso já pensar, né, que eu posso aqui estar trabalhando com uma atividade investigativa, né? Apesar do problema, eu, professor, eu ofereço para o estudante. Só que aí, o estudante pesquisar, né? Ele precisa saber o que é poliedro, né? O que representa essa caixa, que é semelhante a essa caixa, que tem as dimensões todas iguais. Então, eu vou deixar o aluno o quê? Ir buscar. Vamos pensar naqueles quatro tipos, né, de atividade. Bom, eu também poderia pensar que o professor poderia fazer todo esse caminho, mas eu estou agora pensando do aluno ir atrás das respostas. Eu levo a questão que está dentro do material, e agora o aluno vai atrás das respostas. Aluno de sexto ano, né, que nós estamos conversando, né? Qual o nome desse polígono, né, desse polígono que forma a face desse poliedro, né? Qual é o nome do polígono que forma a face? Bom, aí os alunos também precisam ir atrás, saber o que são polígonos. Eles vão o quê? Vão investigando, fazendo esse processo. E aí a parte mais legal que eu acho, né, que é a parte da experimentação, porque ele fala assim: depois que entregou o presente para a sua mãe, o que a Giovana fez? O que a Giovana fez? Uma planificação e representou com o desenho a seguir. Então, ali está o desenho, a planificação do desenho. Esse desenho representa uma planificação da superfície do cubo? Aí os alunos responderam que sim. Mas a parte mais bacana que eu vejo na questão, né, dessa atividade é essa, que fala: tem um anexo que já está pronto, os alunos não precisaram pensar, né,
nessa atividade para fazer. Aqui o anexo já está pronto, está dentro do material, então eles não precisaram fazer medições, nada disso. Seria legal se eles fizessem, mas aqui no caso eles não precisaram em relação ao cubo. Tá lá, no anexo 1 você encontrará 6 quadrados, recorte e encontre outras planificações para a superfície do cubo e desenhe as que você encontrar. Aqui eu acho muito bacana, né? Como será que os estudantes veem, né? Quantas planificações eles acham que o cubo, que existe para o cubo? Vocês vão falar, Rosana, isso eu faço sempre, né? Eu estou falando agora de um aluno, que eu estou aqui no 6º ano, que era uma habilidade de 5º, né? Então, eu não estou falando já no aluno no 9º ano, né? Mas eu posso até levar para essa atividade também para o aluno do 9º ano. Às vezes ele também vai ter dificuldade, né, para estar fazendo. Então, aqui o aluno vai ter que ir testando, aqui o aluno vai ter que ir investigando. Bom, aqui eu já tinha uma dica que essa planificação formava o cubo. Quais são as outras formas? E é bacana que um aluno vai encontrar, olha, encontrei desse jeito, mas ele tem que provar para a gente, né? Ele faz a planificação, depois, aquele desenho, né, aquela planificação, realmente, quando ele monta, virar um cubo. Mas eles vão percebendo, cada um fazendo, né, uma planificação, né, e nós vamos insistindo, olha, essa aí não dá certo, qual que você tem que tentar, aonde você tem que fazer o desenho agora, de que forma é o desenho agora. Então, aqui, os alunos vão fazendo essa construção, e eles vão investigando intuitivamente, né, é um processo de investigação, né, dentro desse contexto, né, que a situação, o problema aqui nos coloca. E aqui a gente fecha, né, essa atividade falando o seguinte, né, que essa atividade, nós aqui conversando, né, espero que aí vocês também concordem, que é um tipo de investigação guiada, onde o professor propôs, e aí o que aconteceu? Os alunos foram pesquisando, foram conversando, foram experimentando, se tratando de aluno de 6º ano, tá? Ele não tá tendo que provar nada, ele está tendo que investigar quantas planificações existem, porque às vezes os estudantes chegam até fazer um vestibular e pede para que eles assinalem uma das planificações do cubo, e eles não conseguem mentalmente olhar para a planificação e construir o cubo, fazer a construção, né? Quando eu parto para a construção. Então, aqui é bem bacana a gente trabalhar. Então, nós chegamos que é uma investigação guiada, né? Porque o problema ele foi apresentado pelo professor e os procedimentos e soluções foram oferecidas. Eu ofereci para os estudantes. Aqui, pessoal, não se peguem muito ao rigor se eu classifiquei certo. O interessante é eu trabalhar com esse processo, com essas atividades. Esse que é o interessante, quando eu consigo trabalhar com esse processo dessas atividades, tá certo? Nós aqui conversamos um pouco, nós estamos aqui nos aproximando aí do final, né, da nossa conversa, né? Vocês lembram os questionamentos que nós trouxemos no início dos nossos estudos, né, desse momento assíncrono, onde vocês estão assistindo uma gravação, né, da pauta de etapa. Nós trouxemos aí algumas perguntas, né? Qual o papel que as atividades de investigação podem assumir no ensino e na aprendizagem da matemática? Os estudantes conseguem investigar questões matemáticas? Nós proporcionamos para ele, embaixo está escrito lá, os professores são capazes de promover esse tipo de trabalho nas suas aulas? Que condições são necessárias para que isso aconteça? Então, vamos pensar legal nisso, né? Às vezes a gente acha que isso está distante, mas não está distante. A gente sabe que a investigação matemática leva ao desenvolvimento do pensamento matemático, do uso do conhecimento e competências matemáticas, da capacidade de atribuir novos significados ao conhecido, das habilidades de pesquisa, de selecionar, de organizar,
da criatividade, do espírito crítico do estudante, da iniciativa, da responsabilidade, persistência, da habilidade de comunicar e argumentar matematicamente, da autoconfiança que os estudantes vão adquirindo quando eles começam a fazer as suas, a descobrir a matemática que existe por detrás, né, dos problemas do dia a dia, ou tantos problemas dentro da matemática, tá? Como nós devemos preparar nossas aulas? Vamos pensar nisso, que daqui vocês vão para o momento ATPC de vocês, os outros 45 minutos, conversar com os vossos pares, para olhar para a sequência de atividade 2. Então, como eu preparo a tarefa? Qual tarefa que eu vou levar? Qual é a atividade? João Pedro da Ponte, ele fala muito de tarefa, tá bom? Qual é a atividade que eu vou levar, né? Pensar na estrutura da minha aula. Eu vou trabalhar em equipe, vou trabalhar individualmente. Uma sugestão, trabalhem em grupos, em agrupamentos. Quais são os materiais que eu vou estar utilizando, né? A quantidade de atividades, eu preciso sempre mensurar isso, quanto tempo eu vou precisar para que os estudantes registrem o que eu pedi, né? Eu preciso pensar muito no incentivo que eu, professor, tenho que dar para os estudantes, tá certo? Estamos finalizando aqui. Então, nós revisitamos, né, alguns conceitos sobre o letramento, né, que o currículo paulista, ele assume. Nós refletimos sobre a investigação matemática, no ensino e aprendizagem da matemática, pensando sempre nesse aluno, né, letrado matematicamente, e nós identificamos brevemente no material uma atividade, né, falando da investigação. Deixem para nós a avaliação de vocês, que é de suma importância. Os nossos referenciais teóricos, me desculpem, eles estão aqui. Vejam se vocês conseguem este livro Metodologias Ativas, né? Pode ser que a escola tenha, que é da Castelar, né? Ensino por Investigação, tá? A gente recomenda. A gente tem um livro aqui do professor Ponte, João Pedro da Ponte, né? Da Jana Brucardi, e eu sempre esqueço, da Hélia, né, Gonçalves. Então, aqui a gente temos os documentos oficiais da Secretaria de Educação, que estão disponíveis. Nós agradecemos imensamente a paciência de todos vocês. Nós desejamos um excelente trabalho. Novamente, eu volto a agradecer a equipe do intérprete de Libras, que tanto está presente aqui nas nossas formações, né? Eu fico muito feliz de tê-los aqui junto conosco, e agradecer vocês, agradecer a nossa equipe aqui da Secretaria, né, que tanto nos apoia, né, para essa formação, tá bom? Professores, um forte abraço. Eu sempre gosto de brincar que meu coração, não sei fazer direito, viu, pessoal? Está sempre com vocês, tá? Aproveitem, né, para estudar agora na ATPC. Um grande beijo. Muito obrigada pela atenção.